Quando se lida com o direito, seja na prática ou seja no estudo, automaticamente se tem em consideração ou se percebe, se perspectiva uma visão sobre o direito que pensa, que imagina que o direito seja uma técnica. Então as pessoas decoram normas, as pessoas aprendem prazos, as pessoas aprendem competências dos tribunais, como se isto fosse o fundamental do saber do direito. O direito seria uma técnica. Esta forma de narrativa acerca do direito, ela é praticamente universal no momento contemporâneo. As faculdades de direito do Brasil e do mundo assim dizem aos seus alunos que o direito é uma técnica, que basta saber esta técnica para poder trabalhar na realidade prática e, inclusive, aqueles que vivem o dia a dia do direito muitas vezes se iludem também imaginando que sabem manejar uma técnica e a sua vida profissional é simplesmente mexer nesta mesma técnica. Esta noção de que o direito seria uma técnica, ela advém exatamente da idade contemporânea, dos séculos XIX e XX, e a chegar agora no século XXI, neste momento então, quando as sociedades se tornam capitalistas, os procedimentos dos vínculos sociais passam a ser determinados de alguma certa maneira com previsibilidade. Então nós temos normativas, nós temos leis, nós temos instituições, nós temos tribunais, competências muito bem marcadas, delimitadas, para fazer com que o comportamento das pessoas e o vínculo entre as pessoas, tudo isso seja bastante consolidado e não escape daquilo que fosse uma média social geral. Esta noção de que o direito fosse uma técnica, isto tem um nome para a compreensão científica do nosso tempo, isso se chama juspositivismo. As pessoas imaginam que o direito é um direito posto, o juspositivismo é um direito posto pelo Estado, de tal sorte que o Estado controla, o Estado garante, o Estado dá os trilhos pelos quais o direito funciona no seu cotidiano. É certo que tomando pela rama, tomando pela sua superfície imediata, de fato uma pessoa pode adentrar a uma faculdade de direito e passar toda a sua vida jurídica trabalhando, simplesmente tendo por referência essas normas que o Estado pôs para a vida das pessoas, e então ela tem a tendência de imaginar que o direito é uma técnica. Mas isto é apenas a aparência, porque o direito fundamentalmente não é uma criação do nada feita pelo Estado. O Estado aqui não inventa relações. O Estado, no final das contas, ele toma as relações concretas da sociedade e dá parâmetros, dá uma certa ordem, dá uma certa organização àquilo que já existe. Então, nós temos aqui uma série de práticas sociais, concretas, materiais, vividas. Nós temos o fato de que o capital está na mão de alguns e a maioria das pessoas, então, tem que trabalhar. Nós temos o fato de que este vínculo entre quem trabalha e aquele que é o capitalista é um vínculo contratual. Com base em todos esses fatos, depois as instituições do Estado e do direito fazem com que haja parâmetros, fazem com que haja normativas, dando uma certa regulamentação àquilo que já existe. Então o direito não é constituído pelo Estado. O direito ele é, de alguma certa maneira, retificado pelo Estado, ele é inclusive garantido pelo Estado, mas não criado. O Estado, no final das contas, observa as relações sociais e dá uma certa organização àquilo que já existe. Por causa disso, o direito não revela aqui simplesmente uma técnica estatal. O direito revela uma ordem de manifestação de relações sociais concretas. A isto eu quero chamar a atenção, porque para pensarmos no fenômeno jurídico contemporâneo, é preciso que nós venhamos a entender esta ordem social, que é muito maior do que o Estado. As relações sociais de tipo capitalista geram as manifestações do próprio direito. Além disso, este fenômeno jurídico contemporâneo, ele também revela um caráter profundamente ideológico. E o que eu chamo aqui por ideologia e do que eu trato por ideologia no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito. A ideologia é uma certa modalidade de compreensão de mundo constituída nas pessoas, de tal sorte que pelo fato de que estas pessoas, para todas as suas interações sociais, elas se vinculam mediante contrato, e tudo o que temos na vida, seja pouco ou seja muito, tudo isso está garantido pelo Estado, tudo isso está garantido por normas jurídicas, todas essas coisas são circuláveis, transacionáveis. Se quisermos um copo de água, temos que pagar pelo copo da água, então é de alguém e nós fazemos um contrato mediante dinheiro, nós compramos o copo de água que é de alguém. Tudo isso que nós temos na nossa realidade social, isto gera para nós uma certa compreensão de mundo.
Esta é a ideologia. Nós vivemos no capitalismo de tal sorte que a nossa ideologia é a ideologia que o capitalismo constitui em todos nós. As coisas têm dono, as coisas são apreensíveis, as coisas somente circulam mediante contrato, e esta é a ideologia do direito. O direito não é uma ideologia criada pelo jurista. O direito revela aqui, reflete aqui, uma ideologia que vem das relações sociais concretas. Claro, o jurista, no seu afazer cotidiano, ele retifica essa mesma ideologia geral da sociedade. Então, todos têm, de acordo com garantias do capital, de acordo com estruturas que são do Estado, e todos só fazem circular aquilo que tem para os outros mediante contrato. Esta é a ideologia tomada no seu sentido mais profundo, é a ideologia da sociedade capitalista. Mas é certo que o jurista também pode modular estas relações sociais, então pode dizer, na hora de se vincular para o trabalho, deve haver garantias mínimas de direitos sociais, de direitos trabalhistas, ou não deve haver estas garantias. Então, nós podemos entender que a ideologia jurídica advém de relações sociais concretas, mas perpassa também a atividade do jurista. Então, quando na faculdade de Direito o jurista se preocupa com condições sociais dos trabalhadores, ele faz com que, tendencialmente, o campo jurídico busque se ocupar, busque determinar normas que sejam mais favoráveis aos próprios trabalhadores. Isso é uma ideologia subsidiária que o direito reflete nesta ideologia geral da sociedade. O direito advém, portanto, em termos de ideologia, destas relações gerais, mas ele também está perpassado pelo afazer cotidiano do jurista e também da ideologia do jurista. É preciso, então, entender que, no fundamental, todo este complexo, para mais ou para menos, nas suas tamanhas variações, nas suas múltiplas modulações, tudo isto remanesce aquela que é a ideologia da sociedade capitalista. Além disso, esta ideologia tomada aqui como manifestação de uma sociabilidade capitalista, ela também gera no jurista a percepção de que o direito se estrutura como uma ciência. Como o direito reflete um padrão de práticas sociais, as pessoas são sujeitos de direito, elas têm subjetividade jurídica, elas se vinculam umas às outras, mediante compra, venda, aluguel, mediante circulação de mercadorias por meio de contrato. Tudo isso é o chão no qual as pessoas se estabelecem na prática. O direito se assenta sobre este chão. Então, muitos imaginam que este saber do direito é científico, na medida em que ele praticamente tem um acoplamento muito profundo, muito estável com a própria realidade social. E alguns creem que esta ciência do direito é simplesmente o manejo daquele que é o ferramental técnico normativo estatal. Eu quero insistir muito em uma percepção mais avançada a esse respeito. A ciência do direito não é simplesmente a compreensão dos mecanismos estatais, dos mecanismos normativos, dos tribunais, das instituições jurídicas de modo geral, que fazem com que o direito venha a se acoplar na sociedade. Não é este nível meramente técnico. Um saber científico do direito é aquele que alcança a raiz do direito nas manifestações dos fenômenos sociais. Então, quando ele entende que o direito é aqui uma forma social engendrada pela forma da mercadoria, engendrada pelas formas da organização dos vínculos mediante subjetividade jurídica, neste momento nós estamos fazendo uma ciência sobre o direito que alcança de fato as determinações sociais e históricas do direito. Quando nós tomamos o nível periférico, o nível da epiderme do direito, que é o nível das técnicas, nós não podemos reservar a compreensão das normas do direito, da compreensão das instituições do Estado, da compreensão dos fóruns, dos tribunais, nós não podemos reservar ao estudo disso o caráter de ciência do direito. Embora nós tendamos a fazer aqui uma equivalência de técnica com ciência, é preciso reservar um caráter de compreensão científica do direito para as raízes profundas do direito na sociedade contemporânea.